Olá, olá, pessoal, chegando por aqui, mais um Super Talk. E a gente hoje tem um tema muito interessante que tem a ver com gestão. Oi, Rê, boa noite, vamos chegando. Então, a hora que você pedir a autorização, eu te dou para você entrar aqui no ao vivo. É só, provavelmente já apareceu alguma coisa aí para você. Isso. Muito bem. Já está subindo, eu acho. Vamos ver. Aguardando, aguardando. Pronto. Ai, que lindo o seu cenário. Olha só. Olha, fiquei na dúvida, porque eles vão pensar, nossa, é uma pré-adolescente cheia de boneca, mas, gente, a minha coleção, eu falei, não vou mexer, é o meu escritório, eu vou deixar assim, né? Oi, Com muito Denilson. carinho. Denilson chegou, boa noite. Oi, Lil. Bom, aqui funciona assim: a gente vai dando boa noite, a gente vai falando para as pessoas. Everton chegou, a gente vai conversando com as pessoas e vai. Enfim, vamos caminhando aqui. Oi, boa noite, Denildo. Denilson. A gente É vai Denildo? caminhando aqui de um jeito que fique bacana, que seja fluido, né? Que a gente tenha uma conversa interessante e peraí, que agora me perdi aqui nos meus. Começou como é que fala? A saga do computador, né? Ele às vezes dá uma. Oi, Riba, boa noite. Oi, Riba, tudo Oi, bom? Franci, boa noite. Estou acenando para todo mundo aqui. Todo mundo que entra, eu faço um tchauzinho. Bom, Rê, e pessoal que está Oi. chegando, explicar um pouquinho o que que é o Super Talk. Super Talk é um bate-papo que a gente está fazendo toda semana para falar de negócios, de empreendedorismo, de desafios dos negócios, gestão, entrega, enfim. E às vezes a gente traz pessoas que são especialistas em temas, às vezes a gente traz pessoas que são do próprio negócio, que tem negócio, enfim. Então, a ideia é a gente conversar. E hoje eu convidei a Regiane. A Regiane é a gestora do blog Casa com Decoração, que é um blog. Quantos seguidores você tem, Rê? Ah, no geral, com todas as minhas mídias, está em torno de quase 500 mil, Olha lá, 500 mil contando. seguidores, uau! Essa mulher é o poder. Ah, sim. E ela é uma querida, além dela ser uma super gestora desse blog, ela é uma amiga pessoal, né? E eu convidei ela para a gente conversar um pouquinho sobre gerir a nossa casa. O que que tem a ver com gerir o negócio? Porque, na minha visão, Rê, eu vejo tanta similaridade, porque eu, de uma certa forma, tenho que gerir minha casa, né? Como todos nós que trabalhamos, temos negócios, Sim, sim. enfim. Então, como é que a gente trabalha esse contexto? Como é que a gente pode olhar para o nosso dia a dia de casa e fazer um link, né? Como se fosse um, um olhar para isso. Como é que a gente pode transportar essas competências que a gente às vezes tem em casa e não tem no trabalho, né? Às vezes a gente cuida da nossa casa e vai para o trabalho e fica bagunçado, ou vice-versa. Mas aqui a ideia Uhum. é a gente tentar fazer esse ping-pong aí, para ver se tem alguma similaridade, se tem alguma questão nesse sentido. Uhum. Aqui a gente fala, como eu brinco, né? Tipo Casas Marisa, de mulher para mulher. Então a gente fala tudo, a gente abre o jogo, não esconde nada. Mas tem os meninos também participando, né? Então, mas aqui é de mulher para mulher, mas os homens também Ah, podem, tem bastante homem por aqui, né? Então eles podem aproveitar também a dinâmica, porque ainda mais que a gente está falando de negócios, né? A gente está falando de gestão de sim, sim. negócios, então eu acho que tem esse contexto. Bom, então vamos sem muitas delongas por aqui, vamos começar. Rê, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho a sua trajetória profissional, como é que você chegou no Casa com Decoração, né? Um relato breve para a gente introduzir você para o público, e aí depois eu vou fazer as minhas Claro. perguntas, que eu tenho perguntas.
como sempre. Claro. Bom, boa noite. Estou muito feliz com o convite. Obrigada. Muito feliz, viu, Pi? Obrigada. Então, eu tenho por formação, eu sou engenheira civil e design de interiores e decoradora. Tá. Então, eu sempre atuei na área de engenharia, sempre. E, e é tão interessante que eu estava contando até para você um pouquinho. Foi uma área que ela praticamente assim foi me puxando. É uma coisa assim impressionante, né? Porque há 12 anos, o Casa com Decoração ele tem 12 anos, né? Tá. Então, naquela época, foi o boom dos blogs, né? E eu fui chamada para fazer um trabalho para uma revista, né? Um convite para fazer, bom, engenheira civil e decoradora. Então, foi um trabalho que surgiu porque, no momento, não tinha disponibilidade de nenhum jornalista fazer, e a revista tinha que ir para a gráfica, enfim, eu aceitei o trabalho, mesmo sem ter a formação técnica, Ah, né? Por então, uma questão peraí. de. Então, uma coisa super importante. Você, ao longo da sua carreira, eu vou fazendo interrupções, tá? Porque eu vou vendo os Tá, links, eu claro, vou. perfeito. Então, Claro, você, ao longo da carreira, você podia ter dito não, porque era uma coisa que você não conhecia, né? E, na exatamente. verdade, você aproveitou a oportunidade, se desafiou e se jogou, né? E aí tá como tá hoje, né? Muito Sim, mas interessante olha que isso. interessante, sabe por quê? Dentro da engenharia civil, eu trabalhei em todos os setores, né? Orçamento, eu trabalhei em obra, Uhum. fiscalização de concretagem, eu trabalhei em todas as áreas. Mas talvez, olha o meu subconsciente, talvez eu estava sentindo falta da parte de criação, porque como engenheira, eu sempre fui muito executiva, Tá. parte de executar. E como engenheira, eu não tinha a parte de criatividade, eu não tinha como criar. Então, talvez o meu próprio subconsciente, ele já estava me dando esse sinal, né? Por isso que eu aceitei Ah, pode fazer uma ser. coisa que eu não tinha na época a formação para fazer, né? Porque eu não era jornalista, mas por uma questão de emergência eu acabei aceitando e o que era para fazer um trabalho só acabou virando um trabalho de 2 anos. Eu fiquei 2 anos fazendo a sessão da revista da Fiesp, que inclusive ela agora não existe mais, existe só o site. E olha que interessante como o universo ele vai fazendo essas conjunturas, porque no mesmo instante que eu fazia essa sessão de design da revista, eu comecei a escrever meu blog, porque foi na época que eu comprei, né, e o Ricardo compramos o nosso sobrado, e eu comecei a fazer um arquivo de ideias para Através do minha casa. blog. O blog, então, Sim, era seu diário. era um diário, gente, olha que loucura. Você vê o poder, assim, o poder dos blogs, né? O porquê do boom dos blogs. E é interessante que, com o decorrer da interatividade dos leitores, isso foi chamando a atenção das agências de publicidade. Então, surgiram os convites, né? Olha, quanto você cobra para fazer um publi editorial? Quanto você cobra um banner? E aí que eu comecei a correr atrás, porque assim, eu pensava, gente, o que é um banner? Porque eu não fiz com essa intenção. Eu comecei, na verdade, uma coisa sem intenção de monetizar. Então, ele próprio foi Gente, criando. Olha que isso é coisa louca. incrível, isso é incrível. Cíntia, boa noite, lindona. Gente, isso é incrível. Eu acho que assim, eu sempre falo isso quando a gente fala de carreira, quando eu tenho a oportunidade de fazer trabalhos com carreira, que é a minha outra vertente, né? Para quem não sabe, Ah, eu trabalho com negócio de carreira, né? E quando eu falo de carreiras, eu sempre falo dessa oportunidade da gente experimentar, Regiane, porque isso sim. dá todo o tom da nossa escolha, né? Porque às vezes Sim, você sim. experimentando uma nova carreira, você se jogando ali, você vendo as vertentes, as nuances, as dificuldades, é uma segunda Sim. jornada, não tenha dúvida, até uma terceira, né? Mas é E uma você sabe que chance. nada é desperdiçado, porque pode pensar assim, puxa, eu sou uma engenheira civil e vou para uma área de mídia impressa, né? Mas não, tudo que a gente falou de conhecimento leva para o resto da vida, né? Pois é, Então, pois tudo é. tem, tudo tem uma oportunidade. Eu sinto assim, sabe? Não, mas e eu acho que isso que você está falando é muito rico, porque as pessoas às vezes têm medo de mudar de carreira e às vezes tem a oportunidade de experimentar e não experimenta, não se joga, não se coloca, né? Achando que, ai, mas acho que não vai dar certo. Gente, não dá para saber se vai dar certo ou não. Experimenta. Se não tentar, se você É, não o máximo que tentar, vai acontecer é você falar assim, não quero mais, não é isso que eu quero, né? E pronto, é, né? Muito uhum, bem, então chegamos aqui no nosso ponto do tema, que é falar com uma blogueira que fala de casa com decoração, de gestão do dia a dia. A Rê dá muitas dicas no blog de como a gente gerir a nossa casa, a nossa vida, né, Regiane, nesse aspecto assim de cuidar do lar, sim, cuidar da alimentação. Então ela põe receitas.
É muito bacana, é muito dinâmico o trabalho dela. E aí eu vou para as minhas perguntas. Pode falar. Essa é a proposta, né? Vamos lá. Para a gente. E aí, à medida que eu for fazendo as perguntas, você vai respondendo e eu vou fazendo os links com o que eu vejo que faz sentido com o negócio. Tá? Para a Olha, gente Lori, que poder. legal. Olha, Loridana. Lori, Oi, seja Lori, bem-vinda. bem-vinda, bem-vinda. Então, Rê, primeira pergunta. Para a gente cuidar da nossa casa, para que ela fique aquele ambiente que a gente sempre quer, né? De aconchego. Né? Normalmente a gente faz isso, né? Botam os objetos que têm a ver com a gente, faz a decoração com a nossa cara. Isso requer quais habilidades para a gente poder criar esse espaço? Mas é interessante, Pi, porque você sabe por isso do sucesso dos blogs e em relação a ficar cada vez mais uma decoração mais próxima da realidade. Então, o importante que eu sinto hoje, o humorar, é ser, até em decorrente assim, das pessoas terem uma vida muito corrida, trabalhar muito, ter muita atividade, o lar agora é um sinônimo de você carregar as baterias. Então, muito mais assim de que ter um lugar para você ficar expondo só coisas bonitas, né? Ou só assim de mobiliário, ou só de ter coisas materiais, mas no sentido de você dar significado para isso, né? De você ter coisas boas, né? De você ter bons móveis, mas de, ao mesmo tempo você visar de ter um lugar que realmente seja para carregar as energias. Então, para isso tem que ter significado. Vou te dar um exemplo. Você colecionar coisas que você gosta, de você ter lugar, objetos em casa que tenham memórias, que te tragam recordação, que no final do dia que você chega cansada, que seja um lugar que você possa, assim, sabe, tipo, soltar a bolsa, tirar os sapatos e sentir que você chegou no seu templo pessoal, que é lá que você vai carregar as energias. Muito legal você estar falando disso, porque acho que tem um certo link aí com o negócio, né? Quando a gente pensa em negócio, normalmente o negócio tem um propósito por trás, né? Dificilmente um negócio Uhum, nasce sem ter um objetivo, um propósito. E uhum, quando você fala, né, dos objetos terem memórias e tal, é como se eles contassem uma história, né? É como se fosse uhum, assim, você olhasse para sua casa e falasse assim, nossa, isso tem uma história, isso tem uma história. E aí você vai vendo a história da sua casa à medida que você vai se sim, relacionando com os objetos. E no negócio, hoje em dia, se fala muito de contar histórias, né? O tal do storytelling, que é você uhum, criar contextos e histórias que tragam para o seu cliente aquilo que você quer, o propósito do seu negócio, né? De uma forma uhum. lúdica, divertida, que você possa contar a história a partir, ou melhor, contar o propósito do seu negócio a partir dessa história. E você está dizendo que os objetos em casa têm esse mesmo objetivo, né? Então, essa habilidade da gente criar dentro de casa as memórias, né? Através dos objetos e da decoração, isso a gente usa no trabalho, a gente usa no negócio também, que é criar as histórias, criar o propósito para que o cliente e toda a equipe, né, toda a empresa, os parceiros, fornecedores entendam o que está por trás desse negócio. Muito legal Uhum. essa relação. Gostei, achei interessante. Não, tem tudo a ver mesmo, Fê, que você falou, porque hoje em dia, até fazendo esse link que você colocou, as empresas, né, as marcas com o consumidor, ele quer ter um envolvimento emocional. Então, Sim, o storytelling, né, se você tem que contar uma história, porque o consumidor hoje, ele quer se sentir envolvido, ele quer ouvir uma história, né, quer não é só uma pertencer, só a né? conta. Ele Sim, quer pertencer. quer pertencer, exatamente. Tem mais alguma habilidade, Rê, que você acha que a gente precisa, que a gente desenvolve quando a gente cuida da nossa casa, assim, com esse olhar do aconchego e tal, que você acha que além dessa competência de poder contar histórias a partir da forma que a gente coloca os objetos dentro de casa, você vê alguma outra? Ah, seria esse envolvimento mesmo, né? Hoje em dia a casa ela tem que sair desse lugar do material
sentimento mesmo, envolver as pessoas, sabe? Uhum. Porque é um movimento que está vindo muito forte, né? Tanto é que eu participei de vários lançamentos de cores, né, de indústria da tinta, e essas empresas, elas têm órgãos internos, departamentos internos que fazem pesquisa baseada em comportamento humano. E nesses últimos 2 anos, isso está muito claro, que as pessoas estão buscando a simplicidade. Nós estamos vivendo a era da simplicidade, né? Uhum. E as pessoas estão buscando dar significado. Então, hoje em dia, tudo que entrar na nossa vida, entrar na nossa casa, ela tem que ter um significado, ela tem que ter um propósito, Então, você está dizendo sabe? assim que as cores hoje que são utilizadas na decoração, elas têm um Sim, estudo de elas são comportamento pesquisadas. humano por trás. Sim, tem toda uma pesquisa. Incrível, Olha, incrível. eu participei assim, no mercado brasileiro, né? E eu Aham. ainda acompanho uma que é a que praticamente assim, ela que dita, né? Que dita a As indústria tendências. automobilística, moda, mas essa ela só vai lançar em dezembro. Né? Ah, E tá. mas, a nível nacional, todas elas já lançaram, e essas cores, elas dizem muito, é muito interessante. Olha, daria um talk só para A falar gente disso. faz um toque só para Olha, falar das cores, adorei. não, olha, é interessante que volta aos nossos ancestrais, né? A busca de Legal. buscar as nossas raízes, buscar comunidade, fortalecer a comunidade, os laços com as pessoas mais próximas, mas tudo fundamentado no propósito, sabe? Você Rê, consumir e o propósito. você falou dessa outra habilidade que é a gente é, a partir da casa, né? A casa tem uma família, ou não, às vezes a casa é Uhum. uma pessoa só, como o meu caso, Sim, sim, né? Mas o objetivo é criar um envolvimento de quem mora nessa casa, com a casa, né? Como se fosse sim, sim. um círculo que unisse, né? Unisse as coisas e as pessoas. E aí a gente pensando em negócio, né? Que acho que a relação tem que ser esse ping-pong mesmo, que eu acho que esse é que é o divertido desse Uhum. talk de hoje. Sim, É, muitas vezes os negócios esquecem, principalmente os pequenos e os médios, mais os pequenos, né, que estão envolvidos naquela rotina do dia a dia. Apesar de que eu acho que os grandes também, porque os grandes têm muitas dinâmicas, muitos processos, né, para serem uhum. elaborados, para serem cuidados, e aí a gente acaba esquecendo de criar esse link do envolvimento, né, entre as pessoas, a partir de alguma coisa que é forte, que é estruturada dentro do negócio. Então, assim, muitos negócios têm valores, têm propósito, têm missão, têm visão, têm aquelas coisas todas, mas isso não é vivido dentro do negócio. E aí o que acontece? Vamos fazer um treinamento. Olá, Jaqueline, boa Oi, noite. Jaque. Boa noite, Oi. pessoal. Boa noite a todos. E aí, o que acontece, Rê? As empresas resolvem contratar treinamentos externos para relembrar a visão, a missão, né? Só que elas esquecem que para isso ficar vivo, isso tem que ser o pilar, a orientação do dia a dia do negócio, tem que estar através da liderança, tem que estar sendo exercitado, que é o que a gente faz em casa. Né? A gente chega em Uhum. casa e a gente envolve as pessoas no ambiente, através do comer junto, através do assistir televisão junto, É ou do diário fazendo. isso, né? Né? É diário. E a gente esquece que o treinamento É de uma diário. empresa, né, tem que ser diário. Eu sempre falei isso na época que eu fazia a gestão da empresa da minha família, eu sempre falava para os líderes, né? Gente, treinamento é dia a dia, não adianta a gente chamar alguém de fora e ficar aqui motivando as pessoas. É É vocês que verdade. estão aí na É liderança que tem verdade. que estar mobilizando as pessoas, lembrando e relembrando aquilo que é importante, né? Porque consegue identificar as necessidades internas, né? A Pois pessoa de é. fora, ela vem com a informação técnica, mas é só quem está internamente que sabe Pois é. quais, não é? As E aí dificuldades, fica as carências, né? aquele movimento de motivação, né? As pessoas saem super felizes, ei, uau, tal, aí passou uma semana, acabou tudo. Porque não tem Esqueceu. o dia a dia que a gente faz em casa e a gente não faz no negócio, né? Então, mais uma dica super importante para a gente poder gerir os negócios, né? Quer dizer,
tudo que é importante para a empresa, para o negócio, precisa ser cuidado, envolvido, como a gente cuida da nossa casa, como a gente cuida do envolvimento das pessoas que moram com a gente, né? Muito bem. Eu vou para a minha outra pergunta. Então, Rê, dica. existe alguma rotina ideal que ajude a gente a manter a casa minimamente organizada? Mas você sabe que eu estava pensando sobre isso, né, quando você fez o convite, né, do que nós íamos conversar. Porque é um assunto que, se você for ver, ele assusta a maioria das pessoas, né? Falou em rotina de casa, organizar. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, não fazem isso pessoalmente, ou às vezes tem um assistente, mas é um assunto que, na maioria das vezes, apavora as pessoas, né? Pois Ou é. porque acha que, ou acha porque é um assunto chato, assim, é uma coisa que é cansativo, né? Essa rotina de cuidar de casa. Mas o bacana é que assim, A Jaque tá não, falando mas que é que. quer esse segredo, hein? A Jaque quer o segredo. Rê, conta aí Ah, pra ela quer o ela. segredo? Ó, aqui é de Mas mulher olha, para mulher. Aqui tem que contar tudo. não, Não mas pode posso falar, esconder. olha, acho que a primeira grande dica é assim, a gente tem que fugir dessa coisa de querer tentar ter uma vida perfeita, né? Porque assim, olha, gente, uma casa perfeita, essa semana, não, uns 15 dias atrás, eu fui falar para uma turma de 14 a 18 anos, e eu estava comentando com eles, falei, aqui na casa de vocês não tem sapato na sala, né? É impossível, né? Uma família de 3, 4, 5 pessoas, você chegar e não ter um sapato na Não, sala. uma pessoa Porque só já é suficiente. Uma é, pessoa só já então, é porque assim, né, suficiente. então assim, o primeiro é a gente não se sentir frustrada por não ter uma casa perfeita, né? Nunca a gente vai ter uma casa perfeita. O que a gente deve visualizar, assim, é ter uma casa harmônica, uma casa limpa, para você ter uma vida saudável, né? Porque se morar numa casa bagunçada também é uma coisa que vai afetar a sua maneira de viver, de pensar, né? Então é uma questão até de saúde. Mas eu acredito assim, né, que quando a gente consegue adequar a rotina de cuidar da casa com os nossos horários, com o nosso estilo de vida, não vira mais sofrimento, né? Então, você tá dando uma dica, assim, criar como se fosse uma disciplina, Rê? Sim, porque cada pessoa ela tem um estilo de vida. Cada família, cada pessoa que mora sozinha, ela tem um estilo de vida, ela tem uma rotina de trabalho, uma rotina de estudo. Ó, a Cíntia tá perguntando aqui, Ó, ó, então, que tá vendo, criança. Cíntia? Olá, Cíntia. Qual casa que não tem caixa de brinquedo na sala? Pois é. Ó, oi, Cris, tudo Oi, bem? Cris, boa noite. Oi, Cris. Qual a Então, nós estamos casa de criança que não tem? Então, mas que assim, é enlouquecedor, não tem como você ter uma casa assim, intocável, né? Não tem como, porque moram pessoas ali e significa que a casa tem vida. O que a gente pode criar são assim, são pequenos métodos para você organizar, né, de uma maneira saudável, sem virar neurose, né? Então, Uhum. como eu falei, a pessoa adequar, né, o seu estilo de vida e os seus horários de tentar organizar dentro disso, entendeu? Dentro dessa rotina. Olha o que a Cris escreve, que a sala dela tá dentro da caixa de brinquedo. É o Então, eu não contrário. falei para você? Então, porque significa o quê? Que é uma casa que ela tem vida, né? É uma casa que tem criança. E a gente sabe que a criança precisa disso, né? Não é nem saudável ela crescer num lugar muito rígido, onde tudo tem que guardar, tudo é intocável, tudo não É pode verdade. bagunçar. Então, se você for ver, tudo tem um significado, né? É verdade. Tudo tem. Então, por Muito isso que é legal. importante cada família ela identificar a sua rotina e ver dentro, né, dos seus horários e do seu estilo de vida o que ela pode melhorar. Né? Então, por isso que eu Uhum. digo que não é engessado, não tem uma regra fixa, ó, faça isso ou aquilo, né? Então, legal. Pensando nessa questão do minimamente organizado dentro dos negócios, né? Como que eu vejo isso? Que até aproveitando a tua fala, né? Que assim, primeiro que a gente não tem que pensar num negócio perfeito. O que a gente tem Sim, que pensar é num negócio que atende às necessidades que ele tem, né? perfeito, é isso. Sem Uhum, essa perfeito. coisa da gente buscar a perfeição, porque Que somos vira seres sofrimento, né? humanos, né? Somos seres humanos, Uhum. somos vivos. Aliás, eu sempre falei também uma coisa que é uma fala que eu bato muito nessa tecla, né? Que assim, o negócio é um organismo vivo. Ele precisa receber para dar, né? Quer dizer, ele precisa receber as competências que ele necessita para ele poder fazer a entrega para o cliente. E isso tem que ser de uma forma minimamente organizada, né? Assim, Sim, que atenda uma gestão do dia a dia que seja prática e que
evite retrabalho. Eu acho que a casa também, né? A gente Sim. precisa evitar os retrabalhos da casa. Então, criar uma rotina onde as coisas vão fluir de um jeito que você vai fazer e vai passar para a próxima tarefa e vai passando e as coisas vão fluindo. Eu acho que no trabalho a gente também tem que ter uma organização minimamente, né? Criar uma disciplina e uma rotina. Eu vejo que quando a gente não tem isso eficaz, a gente acaba fazendo muito do mesmo, né? E acho que isso é que cansa, Rê, dentro de casa, né? Porque você catou o brinquedo, daqui a 5 segundos você tem que catar de novo, aí daqui a 5 segundos você tem que catar de novo. Mas olha, a Cris ela fez uma colocação bem bacana, porque ela falou assim que ela prefere que o Gabriel tenha a liberdade na casa dele e de fazer as coisas, porque daí ele não tem vontade de colocar a mão em tudo quando ele vai na casa de uma pessoa. E agora fazendo um link, por que essas empresas estão fazendo tanto sucesso quando dão liberdade para o funcionário no meio do dia ir lá fazer um lanche, de ter uma sala de esporte para ele jogar um ping-pong, para ele... Porque a gente não veio de uma empresa rígida onde as pessoas vetavam, você não podia consultar as mídias sociais. Tudo bem, todo caso é um caso, porque tem empresas que, dependendo do segmento, você não pode liberar, que vira bagunça, né? Sim. Por isso que eu digo que essa individualização é muito importante, não dá mais para você fazer assim, uma colocar todo geral. mundo no mesmo molde. Mas o porquê dessas, principalmente com empresas que trabalham com uma faixa etária de funcionários mais jovens, por dar essa liberdade, eles produzem mais. É verdade. Não é? Verdade. Eles têm a sala de ping-pong. Exato. Eu não queria citar nomes, mas você é perfeita, né? Porque você pega tudo. Não é? Então, exatamente, quando você dá essa liberdade, você está ensinando que também vai ter a hora de ter o horário certo de fazer as coisas, a rigorosidade, né? Olha que interessante isso. Olha a pergunta da Cíntia, achei interessante. Como estar nessa rotina sem ser escravo dela? Porque a casa sempre tem coisa para fazer, Rê. Então, mas aí a gente entra naquilo que eu falei, né? Por exemplo, assim, a minha receita de organizar a casa não vai ser igual a da Cíntia, porque assim, eu tenho uma filha mais velha, por exemplo, a Nicole tem 26 anos, e uma coisa que, assim, foi um comum acordo da gente, ela cuida da roupa dela, né? Então, ela cuida, administra a parte dela e tal. Então, no sentido assim, cada casa tem que identificar e adaptar de acordo com o seu estilo de vida e seus horários. Então, não tem assim, porque como a Cíntia tem uma criança pequena, então é a fase de estar descobrindo as coisas, né? Então, de repente, assim, dela entrar de acordo com a criança, por exemplo, assim, brincou, aí vamos junto com a mamãe guardar? Né? Então, assim, criar lugares na casa onde a criança, depois que ela brincar, ela vai guardar. Porque ao mesmo tempo que você está dando a liberdade dela ter esse espaço dela, ela também vai crescer sabendo que ela vai ter que organizar. E olha que interessante isso que você está falando. Lá vou eu com o meu link, né? Claro, vamos lá, adoro, você é demais. Eu acho que quando a gente convida a criança ou o adolescente ou adulto que mora na mesma casa a fazer essa gestão junto com a gente está mostrando para ela o todo, né? Então, assim, para a casa estar organizada, você precisa contribuir. Né? Isso. E no negócio é a mesma coisa. Para o negócio estar organizado, todo mundo tem que contribuir. Só que todo mundo tem que entender o impacto que tem eu não fazer um trabalho. Não é o delegar, não é o famoso delegar? Não, é assim, por exemplo, você tem que apertar essa porca aqui. Só que se o funcionário também não tem uma visão macro do que como é que isso impacta, vamos dizer, o fato dela não apertar, o que isso pode causar lá na frente, a chance de não fazer ou de não se comprometer é muito maior, que eu acho que é a coisa da casa, né? Então, assim, se todo mundo que mora na casa se envolver entendendo que se eu fizer um pouquinho, outro fizer um pouquinho, outro fizer um pouquinho, a casa sempre está em ordem, e mesmo criança ser convidada para isso, eu acho que na empresa é a mesma coisa, né? Se todo mundo entender que o trabalho dela, que é um pedaço do trabalho, impacta no todo, como impacta, né? Trazer essa consciência maior, essa coisa macro, eu acho que isso o engajamento ajuda, vai ser maior, né? A criar essa rotina, né? Eu acho que ajuda. Então,
Eu acho que essa dinâmica tem muito a ver com a liderança, né? Como é que a liderança, que no caso é a mãe, o pai, né? Mas como é que as lideranças das empresas constroem esse olhar macro do negócio, né? Como é que a gente Uhum. pode criar esse envolvimento? Eu acho que é trazendo mesmo essa consciência de que o que você faz é muito importante, porque o que você faz, apertar a porca aqui, por exemplo, faz todo o diferencial lá no resultado final, né? Sim, é verdade. Ó, nós temos mais um depoimento, ó, disciplina é tudo, é verdade, ó, ela tá amando a live, Pi. Opa! Então, ó, olha que bacana, você vê como cada pessoa ela vai criando, ela vai descobrindo o seu ritmo dentro da sua própria dinâmica. Olha, ela costuma pela manhã já eliminar as tarefas mais chatas. Então você vê que com o tempo não vira mais sofrimento, porque você vai descobrindo maneiras de você dominar a sua rotina, né, do dia a dia. Eu E tô na empresa é tentando, assim também, né? confesso que eu tô tentando fazer a rotina de lavar a louça toda vez que eu como. Ah, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, porque eu vou adorar falar sobre isso. Ai, Ah, eu meu vou Deus do chegar. céu, não, pelo amor de Deus. Não, Rê, porque daí depois tem as dicas, né? dá um outro. Me diz uma coisa, como é que a gente prioriza tarefas dentro de casa? Ah, você E aí sabe eu que, vou olha, fazer o link com o trabalho, hein, com o negócio, eu vou fazer. então, Pia, até eu, como você está morando aí em Portugal, até queria que você desse a sua opinião, porque a tendência é, assim, ó, ano passado eu fui para o Japão, e, assim, anualmente também, por a minha irmã morar nos Estados Unidos, a gente tem muita ligação com a cultura americana. Então, Uhum. é uma constatação, né? Desde o começo do ano, eu já perdi duas assistentes aqui de casa, porque elas foram para ambiente corporativo. Elas já abriram Uhum. mão de trabalhar trabalhar em casa, assim, das pessoas para trabalhar em empresa. Então, a gente Uhum. vê que é uma tendência, né? As pessoas, esse tipo de mão de obra está cada vez mais difícil. Aí na Europa também, dificilmente as pessoas contratam, né? Aqui dificilmente a gente tem, mas também aqui tudo muito prático, né? As casas, Ah, então, eu nós tô vamos chegar falando, lá. tô falando pelo que eu vi aqui, né? Todas as casas têm máquina de lavar, máquina de lavar roupa e lavar louça, né? Pelo menos todas as que eu andei por aqui, né? Uhum. Tem as lavanderias comunitárias aqui, que você paga, tipo, cents para lavar, né? Quilos de roupa. Então, e ela sai, a roupa já sai mais ou menos lava e seca, que é aquelas máquinas que a gente tem no Brasil. Aqui não tem. Aqui tem a máquina de lavar, mas aí eu tenho que secar na varanda, né? E aqui Entendi. não tem varanda, então eu não sei como é que eu seco aqui, mas tudo bem. Então, assim, a vida, eu acho que na Europa e no próprio Estados Unidos, eles prezam muito pela praticidade, né? Acho que no Brasil tem um outro olhar, né? Uhum. Pode ser que Então, esteja mas olha que mudando mesmo. sim, e olha que interessante, porque ano passado também nós fomos para o Japão e lá não existe essa mão de obra. E é até interessante que foi feita uma pesquisa que lá até isso aí inclui para a longevidade das pessoas você se envolver com a limpeza da casa. Porque é uma maneira Olha da só. pessoa se exercitar. Não, isso aí foi feito uma pesquisa. Então, assim, por que que eu toquei nesse assunto? Porque é uma constatação. E, ao mesmo tempo, eu vejo que é um bom termômetro, porque significa que essa mão de obra, as pessoas estão procurando evoluir, elas estão estudando, elas querem fazer outro tipo de trabalho, então eu vejo que também é um termômetro bom para o país, né? Então, Sim, assim, por que que eu cheguei nesse assunto? Porque o que significa que a gente tem que se adaptar. Eu tive que me adaptar por perder duas pessoas, né, que eram sim. minhas assistentes, e eu tive que, assim, dar uma maneira mais prática para minha rotina para dar conta de tudo. Né? Então, é muito interessante, porque como você tocou nesse assunto, é importante você ter maneiras de você simplificar o seu dia a dia, que é o que nós Então, já conversamos, né? Você mas aí delegar. como é que a gente prioriza dentro de casa o trabalho? Então, O olha trabalho, só, a tarefa de casa. Como é que a gente. Qual que seria a sua dica para a gente fazer esse movimento de priorizar? você sabe que, olha, a gente vai chegar ainda nesse ponto das dicas, que é o que você tocou no assunto dos acessórios, né? De ter Uhum. coisas em casa que te ajudem, né? Ajudem. Uhum. Mas uma coisa que quando eu falo, as pessoas dão risada, né? Mas isso é muito sério. Eu acho assim que casa, o que tem que estar sempre muito limpo é banheiro e cozinha.
porque é Sim. onde você são os lugares mais sujos da casa e onde existe maior chance de contaminação. Então, eu sempre digo, gente, olha, casa tem que estar sempre muito limpo, cozinha e banheiro, o resto é pó. E Tá. pó não mata, né? Pó não mata, você tira quando dá, né? Sim. Cozinha e Então, banheiro assim, são coisas que então precisam. parece uma coisa, parece piada, mas não é, gente, é muito sério isso e ajuda muito, porque senão você fica neurótico, não tem como ficar o tempo todo, o tempo todo. Então a gente vai criando prioridades, né? Então, aí você está dizendo assim, que dentro de casa a gente prioriza pelos aspectos que causam problemas na nossa saúde, Sim, né? que é Problemas que a vão cozinha e o banheiro, afetar sim. a rotina, a saúde de quem mora na casa, né? Sim, sim. E aí E a outra gente coisa legal, que inclusive até você pode linkar com negócios, que é a parte de cronograma. Você precisa ter um cronograma, por exemplo, assim, durante a semana. Toda quarta-feira eu troco de roupa de cama e toalha, ah, entendeu? legal. É bom você criar isso, porque, gente, parece não, mas vira uma coisa quase que mental. E aí isso entra na sua rotina que nada dá errado. Porque se você deixar para qualquer dia, aquilo vira uma bagunça. Aí você sai, você tem dentista, você tem isso e aquilo, a sua casa vira uma bagunça. E quando você cria, por exemplo, assim, essas janelas, você cria essa rotina, parece que o seu universo entra dentro. Parece que toda quarta-feira flui. Você sabe que é aquilo e aquilo. Raramente sai do Vai controle, furar. sabia? É. Legal, a gente está falando disso porque, assim, pensando em empresa, né, dependendo do departamento, é obrigatório a gente ter o calendário, a rotina, por exemplo, o financeiro não dá para, tipo, hoje eu não sei que boleto eu vou pagar, amanhã eu também não sei, não sei quanto tempo eu vou Não receber. dá, O né? financeiro não tem No condições, coração. né? Mas, assim, os departamentos que não precisam tanto desse calendário, vamos dizer assim, sofrem porque não tem essa consciência da importância que é a gente criar as rotinas daquilo que é imprescindível a gente fazer. E quando a gente Uhum. cria isso, Rê, abre espaço as pessoas, é isso que as pessoas não testam, né? E aí o convite é assim, Sim, teste isso, teste o que a Regiane está dando de dica, sim, faça na sua sim, sim. casa, né? Crie uma agenda na sua casa. Então toda quarta-feira vai trocar o lençol e acabou, e vai lavar as Não, toalhas, inclusive, né? pessoas que têm dificuldade, eu até assim, tem coisas para você imprimir na internet. Você criar um calendário e deixar isso à vista. É importante. Quem já tem essa facilidade de fazer mentalmente, por exemplo, eu não preciso mais seguir assim Um visualmente, planner. porque eu já tenho um planner. Então é importante as pessoas fazerem um planner e deixar em algum lugar visivelmente. Aquilo não vira um compromisso. Então, e aí trazendo esse link para o nosso dia a dia dentro, né, do mundo corporativo, dos nossos negócios, enfim, o quanto é importante a gente ter a nossa agenda, né, nosso checklist, e saber o que tem que Assim, resolver naquela semana, e aí você divide isso em dias, você organiza, isso eu tenho que fazer esse dia. Porque às vezes a pessoa abre a semana, gente. Por que a segunda-feira é tão odiada, né? As pessoas odeiam segunda-feira. Porque às vezes, abre a semana, não sabe nem por onde começar. E aí começa aquele é, bando de fogo para apagar, né? Aquele bando de incêndio exatamente. que vai pegando fogo, e as pessoas vão ficando estressadas já na segunda-feira. E se você tem um checklist, um né, assim, um Um planner, né? cronograma, assim, o que eu tenho que fazer essa semana que eu não posso deixar de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí você escreve lá, gente, não tem coisa mais. Experimentem, por favor, não acreditem no que eu estou falando, porque eu estou só falando. Né? Experimentem o que a gente está falando aqui, porque quando a gente faz isso, você limpa a sua mente para abrir para coisas que são Mais importante. criativas, né? Que te Sim. dão espaço para fazer outras coisas. Então, é muito importante criar essa rotina, esse dia a dia. É muito bacana isso, né? Muito Sim. bem, vamos para a próxima pergunta. Home office. What should I do? Meu Deus do céu, a coisa de criar rotina de trabalhar em casa, né? Que assim, quem trabalha em casa, quem tem home office, né? Normalmente não sou eu, não, Mas você gente. sabe que. Eu vou contar uma aqui que eu já ouvi, mas não sou eu, porque eu acordo de manhã, eu me troco, faço maquiagem, eu me ponho aqui, nem que for para sentar no sofá para trabalhar, mas eu faço. Eu sou assim também. Então, mas eu conheço gente que trabalhava de pijama, sabe? Mas assim, como é que a gente pode
vamos dizer, pensar no home office como um espaço onde, além de eu morar, eu trabalho. Como é que a gente pode fazer uma divisão? Será que existe isso na sua visão? Como é que é essa administração para você? Então, você sabe que é uma tendência que já está vindo há um certo tempo, justamente até por questão nas grandes cidades, né? Questão do deslocamento, questão de produtividade. Então, foi uma coisa que veio para realmente agregar, né? Aham. Depende muito do perfil das pessoas. Não, esse tipo de trabalho ele não é adequado para todas as pessoas, porque quem não tem muita disciplina não consegue trabalhar, né? Mas Uhum. uma coisa que eu diria assim, para quem quer tentar, pelo menos, né? Sim. Assim, eu daria um exemplo, né? Numa empresa, você trabalhando, né? Você tem horário, CLT e tal, você está numa empresa, você tem que entrar no horário X e sair no horário X. Você ficaria no telefone conversando com pessoas da família, com um amigo, ou você pararia de trabalhar para assistir uma televisão, para comer um lanche, né? Ah, não, vou lá abrir a geladeira, né? No final do dia Rê, você tem que. essa Não, dica é assim, não, incrível, cara, porque não, às vezes. sabe por quê? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu iniciei meu trabalho com home office, é que assim, eu sou muito organizada, eu tenho esse perfil, né? Na verdade, Aham. então eu tenho essa facilidade. Tanto é que eu era até meio general com outras pessoas. Porque quando eu comecei a trabalhar com home office, era parente que ligava, tinha amigos que batiam na porta da minha casa que queria conversar. Teve um dia que, por interfone, eu falei assim: olha, eu não vou te atender porque eu estou com um cliente. E eu não estava, eu tinha que produzir, porque eu trabalho com conteúdo digital. Então, eu tive que dispensar a pessoa no interfone e falar: olha, eu não posso, você não me avisou que você vinha, né? Eu estou trabalhando, eu estou com um cliente aqui agora. Porque assim, eu tive que ir ensinando as pessoas que quem trabalha em casa é um trabalho normal. Né? Não é Sim. porque eu trabalho em casa que a pessoa vai achar que eu estou aqui de chinelo e que eu estou assistindo televisão, comendo pipoca. Então você vê como tem os dois lados, né? Eu tive que doutrinar as outras pessoas a me respeitar, entendeu? Não, mas é verdade. Não, mas você Agora, falou uma coisa incrível, porque assim, eu às vezes estou trabalhando, me dá uma coceira assim de ligar para minha irmã, sabe? Aquela coisa assim, tipo, ai, eu preciso dar uma relaxada. Aí eu pego o telefone não, e ligo mas para que ela, ela olha, atende na tudo. hora, e às vezes ela fala assim, meu, você tá no horário de trabalho, rapaz. Eu falo, não, pelo amor de Não, mas Deus. olha, não vamos ser rígidas, né? Eu acho assim que se você tem uma pessoa doente, eu acho assim também, gente, olha, vamos usar o Não, bom não, senso, né? mas tem nada de Se tem doente, não. É pessoas. porque, é porque às vezes a mente cansa, né? E É, aí você quer espairecer. E aí, quando você está no trabalho, você acaba fazendo outro, né? Vamos dizer, você não está no home office, você está num ambiente que tem outras pessoas, você acaba uhum, buscando outros trabalhos, você começa a se envolver com outras coisas. E em casa, uhum. você liga a televisão. Não, mas eu sempre Mais ou faço menos esse isso. comparativo. E eu sempre faço esse comparativo, né? Já que uma pessoa ela decidiu, ah, vou trabalhar home office, acho que tem que ter esse pensamento, é uma empresa, né? Eu queria até contar um case para você. Um dia eu Legal. estava indo para um evento e eu chamei pelo aplicativo, né? O carro, porque era o dia do rodízio. E você sabe que, olha, foi impressionante como você está disposta a aprender, você a todo momento as pessoas estão te ensinando. Eu entrei dentro do carro e assim, um carro muito bem organizado, um carro muito limpo, né, pelo aplicativo X. E aí o rapaz muito, assim, ele estava de roupa social. Faz pouco tempo, há poucos meses aí. E de roupa social e o carro muito limpo. E assim fui conversando com ele até antes de chegar no local. Ele falou assim para mim: olha, você viu o orgulho dele falando do trabalho dele. Ele falou assim: a senhora está vendo aqui? Ele fez assim, né, dentro do carro: aqui é o meu escritório. Né? Eu tenho muito orgulho do que eu faço. E a meta dele era trabalhar para receber R$ 200 por dia, era a meta dele. E você sabe que aquilo, olha, eu juro para você, eu cheguei em casa, eu nunca arrumei tanto o meu escritório, porque aquilo me sensibilizou tanto. Então você vê que é onde a pessoa está é que está o espírito dela. Não importa se é um carro, se é numa sala, numa mesa de uma sala. Você sabe que ele falou com tanta propriedade, ele estava tão sério, o carro tão bem arrumado, e falando de meta, né? Que ele fez assim, sabe? Ele fez assim no painel do carro, ele falou: a senhora está vendo aqui? Aqui é meu escritório. Olha só. Aqui, nossa, olha, eu conto para todo mundo porque é um case, sabe? Eu fiquei muito impressionada. Cheguei em casa, fui arrumar meu escritório. Calma. Falei: aqui é meu escritório, eu preciso dar um jeito aqui, né? Olha, Rê, chegou mais algumas pessoas aqui. A Bel, bem-vinda, Bel.
Ai, o meu não tá atualizando, não sei por quê, não Acho tô que você tem que conseguindo ver. descer com o dedinho. Iago, Cláudia Kirchichian, Ah, muito Meire entrou, bem. oi, Meire. Bom, então bem-vindo a todos. Vamos Quem que lá. entrou por último? A Abel, no Talking About Brands. Abel Mazagão. Ai, Bel, tudo bem? Bom, então acho que legal essa tua dica e eu acho que assim, fazendo um ping-pong aí, né? A mesma gestão que a gente faria no home office, que é eu trabalho, então eu tenho que estar lá produzindo, né, me dedicando para trazer produtividade e resultado, é a mesma coisa dentro do negócio, né? Quer dizer, eu estou no Ah, negócio, eu sim. estou focada, acho que a questão, a gente está falando de foco, Porque também, Rê, tem muito problema quem trabalha home office que, puxa, não tem nada para fazer, eu vou trabalhar, né? E tipo, Ah, é dez e mas meia você da vê que tudo, noite, mas né? tudo começa na mente da pessoa, né? Tudo é à Então, disposição, né? porque não tem essa organização. Então, é legal você ter um ritmo de trabalho, você respeitar esse ritmo e deixar as coisas para o dia seguinte, porque senão você só fica trabalhando também. Já vi algumas pessoas Sim. que trabalham home office que, quando se viu, só trabalhava. Né? Porque não tinha nada para Ah, fazer, os amigos não chamavam, ela também começou a se envolver com o trabalho e quando viu, estava trabalhando mais do que o normal, né? mas por isso tem que ter o limite, né? Por isso que é a importância, esse discernimento para você ter esse balanço entre. Porque é questão até de saúde mental e física. Pois é, Você tem que tem se esse, recuperar. e cada pessoa ela é diferente, ela tem que buscar o seu equilíbrio. E a saúde ela é fundamental, tanto a mental como a física, para você ser um bom profissional, né? É Precisa isso ter aí. esse equilíbrio, precisa. Marisa, bem-vinda. Olá, Oi, Marisa, Marisa. Beatriz, boa noite. Gabriel. Bom, vamos lá. Cardápios. Eu sou zero criativa na cozinha. Na hora de fazer minha refeição, eu fico mega estressada, Rê. Eu fico Oi, Gabriel. muito estressada. Qual que é a sua dica para mim, por favor? Ah, então, olha, Pisa, nossa, dá até coceira falar desse assunto, sabia? Porque é tanta coisa para falar que a gente ficaria aqui até meia-noite, né? Não, mas não Não, dá você não, sabe porque o que Instagram tem limite. mas você sabe que você tinha comentado, né, quando você fez o convite, de falar sobre saúde, né? Porque eu dou muita prioridade, assim, e a gente sabe que a alimentação, ela é um dos pilares, né? A Uhum, alimentação, o exercício, e então eu fui, ao decorrer desses anos, né, eu tive que ir me adaptando, né? Porque sou eu uhum, que cozinho, e é uma coisa que eu nunca abri mão, sabe? E aham. mesmo tendo, alguns anos atrás, pessoas que me ajudavam, tive assistente, eu nunca abri mão de eu cozinhar. Eu acredito muito que o alimento, ele tem que ter a nossa energia. Eu acredito muito nisso, sabe? E para dar conta de tudo, e mais fazer a comida, né? Porque assim, eu gosto de cozinhar, mas eu não sou aquela que coloca avental e fica virando frango no forno, sabe? Eu não tenho esse perfil. Então, eu gosto assim, de coisas saudáveis, eu gosto de coisas práticas, e eu estou sempre, né, tendo acompanhamento de nutricionista, eu pesquiso muito, né? Eu pratico atividade física. Então, o que que eu consegui fazer? Eu consegui trazer para a nossa rotina, o essencial é você ter equipamentos. A gente precisa, olha, uma coisa que eu não Uhum. abro mão é ter panelas elétricas. Hoje em dia, no Ah, mercado que legal. nacional, olha, a panela elétrica é uma coisa que, não, assim, eventualmente a gente tem que usar fogão, né? Não tem como. Sim. Mas a panela elétrica, você não precisa ficar tomando conta. Você coloca o alimento ali, né? Você prepara legume, carne, você coloca os temperos, que é uma alquimia da cozinha. Pessoas que não gostam de cozinhar, que tem horror, tem terror. A gente começa com coisas simples e começa a se envolver com esse mundo de temperos. É uma alquimia que a pessoa se apaixona. Então, assim, esse Então, mas, tipo por de exemplo, acessório, ele eu facilita. não tenho criatividade. Minha questão é assim, eu tenho uma rotina que é comer, tá certo? Tem uma Uhum. rotina que é eu preciso fazer o alimento para comer. E isso, Ah, a isso Cris, é uma aqui, ó. rotina, eu não tenho como sair Ô, o Ricardo disso. entrou lá. O Ei, Ricardo, oi, Ricardo, boa noite. Então, assim, como é que eu faço para eu não me estressar
com essa rotina que é um compromisso que eu tenho. Não adianta Mas eu então, querer fugir disso. aham. Mas então, isso que eu estou te falando, a gente tem que lançar a mão do quê? De artifícios. O primeiro, é isso que eu te falei, a gente tem que ter acessórios que facilitem a vida da gente no dia a dia. Então, essa coisa de você não ficar muito tempo em fogão, as panelas elétricas, elas te libertam de você não ter que ficar tomando conta. Você colocou ali, né? Existem marcas nacionais muito boas, e Aham, ano passado eu trouxe uma do Japão, porque ela desliga e ela continua aquecimento. Então tá. é uma coisa assim, é caro, mas gente, vale a pena investir, porque você ganha muito em qualidade de vida e de saúde, de você administrar, né, sua rotina de casa, e você prepara coisas muito saudáveis. Você colocou ali, você fechou, não Aí precisa ela tomar faz conta. sozinha. E aí, Pia, assim, que nem você falou, né, de não ter essa criatividade. É legal você criar coisas assim. Hoje em dia ninguém mais tem caderno de receita. Hoje em dia é tudo no celular. Não, Online. sério. É verdade, Você é tem verdade. aplicativos, você tem recursos que você abre no celular, né? Eu uso aplicativos que você pode usar até em dois equipamentos. Você abre no computador e abre no celular. Ou seja, Olha você abre em só. qualquer lugar. Você abre em qualquer lugar. E ele atualiza. Então, você pode copiar e colar uma receita. Hoje em dia, ninguém mais fica com caderninho. Eu abro, por exemplo, assim, tem panelas que eu comprei que tem aplicativos, o próprio equipamento. Aí Olha lá, você a abre o Cris falou uma coisa que aplicativo. eu também. Eu sou tão ruim que eu queimei o arroz na panela elétrica. Sou eu também, Cris. Eu sou muito ruim para essas coisas, gente. Ai, gente, mas não, é porque não pegou. É assim, é que quando você pega o jeitinho, a culinária, a cozinha é uma coisa apaixonante, porque você vai criando as suas alquimias, né? Muito legal. A Outra gente. coisa, não, uma outra coisa que ajuda muito, Pi, que é uma coisa assim, deixar tudo pré já Pré-pronto. preparado. Olha, mesmo quem não gosta de cozinhar, hoje em dia tem disponível no mercado, e a diferença não é muito, sabe? De você comprar pré-cozido Pré-pronto, e é você verdade. É verdade. olha, você encontra hoje em dia, tem beterraba, tem grãos, né? Tem lentilha, tem grão de bico. Você compra o pré-cozido, deixa no congelador. Como você vai fazer? Você descongela e só tempera. E é Olha que comida muito legal. saudável. Aqui eu tentei comprar cebolinha, mas ela não é picada. Ai, que saco, tem que picar cebolinha. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Gente, Não, olha mas tem só. desidratado. Ó, tem coisa desidratada. Gente, hoje tudo é possível. Mas o Pois que eu é. que era resistente, que a vida inteira eu trabalhei e estudei. Comecei a cozinhar depois que eu casei. Mas eu fui vendo que tem uma alquimia. Na verdade, é uma grande terapia. Olha, vocês não podem acreditar, mas cuidar de planta e cozinhar, ela é uma grande terapia. É verdade. É uma terapia. Agora, fazendo esse link, né, que eu acho que é o ponto aqui da Olha para que criatividade. serve cebolinha. Olha a Cris perguntando para que serve cebolinha. Ai, É Cris, tempero, não, Cris. é uma delícia, é um temperinho show de É bola. tempero. Não, agora fazendo esse link que a gente está fazendo, né? Assim, pensando em trabalhos que são rotineiros, que exigem que a gente seja, vamos dizer, que a gente dê conta do recado, né? E que Uhum. não que precise da criatividade no negócio, estou falando agora da questão do negócio, né? Mas que essa rotina não se torne pesada a ponto de estressar a gente. Então, primeiro, utilizem todas as ferramentas possíveis que tem para você gerir essa rotina, né? Então, hoje em dia, pensando em planejamento da semana, você tem planners, você tem aplicativos também que te ajudam a gerir isso, né, com Uhum. facilidade. Segundo, pensa que essa criatividade pode ser uma alquimia na sua vida também, né? A hora que você está Uhum. dentro da rotina, do dia a dia, gerindo um negócio que é uma rotina muitas vezes, como é que você pode criar novas formas de fazer isso para ser mais produtivo, para ser mais eficaz, para não ter retrabalho, para não ser monótono, para não se estressar, né? Então eu acho que é abrir esse espaço para a gente poder curtir isso também. Porque muitas vezes a pessoa Uhum. fica naquela história da rotina e acha que a rotina tem que ser aquele quadrado. E não necessariamente, porque você pode ter novas E perde o prazer, né? formas, novas Uhum. formas de alcançar o mesmo resultado. Né? Então, eu acho que Sim. aí é a coisa do se abrir para que as possibilidades apareçam, né? Não ficar engessado, né? Porque eu na cozinha, por exemplo, sou engessada. Eu só sei fazer aquilo e eu fico fazendo aquilo o tempo todo. E na verdade, o convite é
se abra para o novo, para novos temperos, para novos olhares. E no trabalho, no negócio, é a mesma coisa. Né? A gente ir para o negócio olhando para ele e falando assim, puxa, o que você tem de novo para me mostrar hoje? Né? O que eu posso Verdade. aprender? O que eu posso pôr em prática hoje? O que eu posso usar de elementos que vão temperar o meu dia hoje, que vão temperar a minha entrega, que vão fazer da minha entrega uma entrega melhor, mais criativa, né? E assim a gente vai conduzindo essa alquimia aí para não se estressar com a rotina. E é a Nossa, última Pia, pergunta. sua colocação foi perfeita, porque assim, esse espírito, a gente está aberto sempre a aprender coisas novas, tanto na empresa como na sua vida do dia a dia, na Pois é, rotina de casa, você está aberto para aprender coisas novas, porque é isso que tira a gente do da estresse, rotina, né? da rotina, do Sim, estresse, né? É a abertura mesmo para o novo. Acho para o que novo. aí é uma Uhum, questão de mentalidade, de atitude, né? Você tá sim, aberto mesmo para não deixar isso te impactar, né? Rê, a verdade. última pergunta. A gente tem cinco Oi, Leila. minutos. Olha, a Leila entrou. A Leila é a Nicole. Oi, Ni, boa noite. É, vamos lá. Ah, já a última. Ah, É a última. A gente tem 5 minutos. O que você diria para o nosso público que cuida dos seus negócios, seus projetos, suas carreiras? O que você daria de dica, você como gestora do blog, que fala de casa, de cuidados, de detalhes, o que você daria de dicas para essas pessoas que cuidam de negócios, que cuidam de projetos, né, que cuidam das suas carreiras? uhum. Bom, acho que o primeiro ponto seria assim, a pessoa não ficar. Né, assim, muitas vezes a gente cuida da nossa casa e não faz o mesmo cuidado, não usa essas mesmas competências no trabalho ou vice-versa. Então, Rê, quais são suas dicas? Ih, acho que ela caiu de novo. Ah, meu Deus. Ah, Rê, quais são suas dicas? Tem 1 minuto, Rê. Ai, gente, olha, então acho que o primeiro é assim, a pessoa não querer ser perfeita, né? A gente é ser humano e não querer ser perfeito. E o segundo é a gente não buscar o caminho mais fácil, mas é o que é o certo para fazer, então a gente chama isso de ética, né? Então a gente sempre Uhum. busca ser um profissional, um ser humano ético. E o terceiro, acho que o mais importante é a gente não se comparar com ninguém. O importante é a gente se comparar, né? O que a gente é. Ontem eu era uma pessoa, hoje eu vou ser melhor do que eu era ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje. Então, ficar menos sofrível, Muito né? E eu bem. não preciso me comparar com ninguém, eu preciso sempre ser melhor. Eu estar me superando, né? Em todas as áreas, pessoal, profissional, né? Eu acredito muito nisso. Pessoal, para quem estava aqui na live com a Regiane, peço desculpas, mas o Instagram encerra mesmo depois de 1 hora e a gente acabou tendo um probleminha de conexão e ela acabou caindo no meio da história. Mas eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar aqui com a Regiane e a gente vai fazer outras com certeza, porque foi muito rico, foi muito interessante essa 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 live, né? Eu acho que foi um bem bolado bacana. E semana que vem nós teremos uma live muito interessante falando sobre imagem. Mas vocês vão ver depois o post. Rei, muito obrigado. Tô aqui agradecendo a todo mundo e enfim, só pra gente encerrar e não deixar o pessoal no vácuo. Tô encerrando por aqui agora também, tá bom? Muito obrigada, povo. Beijo pra vocês. Brigadão. Obrigada, Rê. Foi incrível. Adorei. Brigadão.